Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Guilherme Roldão na área, disciplina de Gestão Estratégica de Marketing e Vendas. É isso aí, pessoal. Esse material, lembrando que ele já está disponibilizado como material de apoio no nosso ambiente virtual de aprendizado, junto com a nossa videoaula, bem como a atividade para validação da presença de hoje, ok? Bom, na aula anterior nós estudamos sobre o ambiente de marketing, entendemos ali as relações de todas as ações que são controláveis e incontroláveis dentro da nossa capacidade de gestão dentro das organizações. Identificamos ali onde tem o controle, aonde aquilo é incontrolável, e aí a gente vai hoje estudar, então, continuar o estudo sobre o ambiente de marketing, baseado então numa ferramenta poderosíssima dentro da gestão estratégica de negócios, que é a análise SWOT. Então, a análise SWOT, nós vamos verificar lá que ela pode ser implementada em qualquer ramo de atividade, para a venda de produtos, para a prestação de serviços, para a vida pessoal. É uma ferramenta que dá uma construção bem forte, tá? Uma construção de bastante parâmetros para nós tomarmos decisão e identificarmos aqui a condição de construção de cenários. Beleza? Ok, pessoal? Então vamos lá, vamos entender o que é a análise SWOT. Então vamos lá. A gente entendendo a nossa aula anterior, nós falamos lá sobre o ambiente interno, né? E trabalhamos também sobre o ambiente externo. O ambiente interno controlável, o ambiente externo incontrolável. Dentro da análise de ambiente interno, nós fazemos a relação, então, de análise das nossas potencialidades e das nossas fraquezas. Então, isso controlável, né? Depende aí da gestão, depende do administrador. E temos também a análise aqui baseada no ambiente externo incontrolável, onde nós vamos fazer a verificação das oportunidades e também a presença de ameaças. Bom, quando a gente faz essa análise baseada no ambiente interno, a gente faz o traçar os nossos objetivos, né, as nossas diretrizes organizacionais. Quando a gente avalia um ambiente externo, a gente vai fazer a definição de cenários. E aí nós vamos formular, então, estratégias para serem adotadas dentro da nossa empresa. Então, esse aqui é o fluxograma geral de análise, que tem um pouco de resumo da nossa aula de hoje. Ok, pessoal? Vamos lá, continuando o raciocínio, então. Nós vamos entender o que é a matriz SWOT e como aplicar, então, o ambiente de marketing nessa ferramenta. A SWOT é um acrônimo, né? Então, a gente tem aqui as letras iniciais, né, de palavras, onde esse acrônimo ele se faz presente uma ferramenta, como eu disse para vocês, muito potente, e que ela serve para verificar a posição estratégica, então, da empresa dentro do ambiente de atuação que ela está. Então, o acrônimo ele se dá na língua estrangeira, em inglês, né? Mas a gente vai trazer a nossa tradução para o português para vocês entenderem aqui o que significa SWOT. Então, o primeiro item aqui, o S, ele vem de Strength, que significam forças, né? As fortalezas da empresa, quais são os nossos pontos fortes. O W vem de Weakness, que são as fraquezas, né? Aquilo de responsabilidade interna que nós não estamos cumprindo de forma adequada. O O vem de Opportunity, que são as oportunidades, e o T de Threats, que são as ameaças, tá? Então é interessante que vocês entendam essa relação dessas letras iniciais, né, com a tradução para o português, e no português a gente tem na literatura essa ferramenta com o nome de FOFA, né, análise FOFA, as forças, né, oportunidades, fraquezas e ameaças. No caso do português, a gente tem o FO, o FOFA, com a análise de cunho de aspecto positivo, né, e o FA, fraquezas e ameaças, de cunho negativo. Né, no caso aqui
do SWOT, nós temos aqui a análise de ambiente interno, né? E aqui o O e o T, ambiente externo, tá? Então, só para a gente apresentar esse acrônimo para vocês aqui, para vocês entenderem de onde se desdobra a nossa análise dessa matriz de portfólio. Bom, e tudo isso nós vamos se basear, né, para a formulação de estratégias que vão servir para a construção aí de relações operacionais e cenários de mercado que vão definir, né, os rumos para onde nós vamos tomar a nossa atividade, o nosso negócio. Bom, então a construção da matriz SWOT se dá por meio de uma matriz mesmo, né? A gente tem uma matriz aqui onde a gente tem a divisão dos quadrantes, aonde me mostra aqui o ambiente interno e aqui eu tenho o ambiente externo, ok? Dentro do ambiente interno, a gente, só para reforçar, nós temos aqui as forças, né, que são os recursos e habilidades de potencialidade, né, que a gente explora as ameaças e se defende a gente explora as oportunidades e se defende das ameaças. As fraquezas, né, são as nossas deficiências, né, que inibem a nossa capacidade de desempenho e que a gente deve superá-las, eliminá-las ou transformá-las aí em ponto forte. Dentro do ambiente externo, a gente, relembrando aqui, temos as ameaças, que são todas as tendências, que sejam elas políticas, econômicas, sociais, tecnológicas ou legais, a nossa peste legal, né? Com consequência potencialmente negativa, né, para a nossa empresa. São coisas que nós, enquanto gestores, precisamos negociar, né, com o mercado externo, com o ambiente externo, para tentar se proteger, para tentar melhorar esse cenário. E nós temos também aqui as oportunidades, que são as tendências dentro da nossa peste legal, né, com consequência positiva para a empresa, tá? Então aqui a gente tem a análise SWOT apresentada. E como é que a gente se faz isso? Dentro desse quadrante aqui, a gente vai começar a elencar todas as nossas forças, todas as nossas fraquezas, nossas oportunidades e também as nossas ameaças. Ok, pessoal? Então vamos lá, a gente vai trabalhar isso aqui um pouquinho lá com exemplos práticos com vocês. Então lá, basicamente, a gente está aqui a nossa FOFA montada, né, a nossa SWOT montada. Então a gente tem aqui o ambiente favorável, né, onde a gente trabalha os pontos fortes e oportunidades, o ambiente desfavorável, onde eu trabalho os pontos fracos e as ameaças. A ordem aqui não interfere não, pessoal, quando vocês forem fazer a divisão dos quadrantes. O importante é vocês entenderem onde está o ambiente interno, onde está o externo, aonde se aplica condições favoráveis e onde se aplica as condições desfavoráveis, beleza? Então vamos dar um panorama aqui de a gente entender o que fazer então com essas ferramentas. Então aqui dentro do ambiente interno, os pontos fortes nós vamos utilizar, vamos potencializar isso, né? Quanto mais pontos fortes, melhor, né? Quanto mais pontos fortes, mais vantagens competitivas a empresa tem. No caso aqui dos pontos fracos, o objetivo então você enquanto gestor é eliminá-los, né, tirar isso completamente das rotinas, né, administrativas dentro da empresa e, ao mesmo tempo, também, se for possível, você transformar. Então, ó, saiu até errado aqui a escrita e eu vou corrigir depois, tá bom? Então, a gente transformar isso em pontos fortes. No nosso outro lado aqui a gente tem os fatores externos, onde a gente vai avaliar as oportunidades e a oportunidade ela serve para ser aproveitada, né? E as ameaças a gente vai tentar afastá-las, né? Nos proteger, evitar aqui as ameaças. Bom, vamos fazer um exemplo prático aqui, onde eu trouxe uma análise aqui de uma revenda agrícola, onde a gente vai fazer uma análise FOFA, né, uma análise SWOT aqui dessa empresa. Onde dentro do ambiente interno nós analisamos ali quais eram suas forças, então uma empresa que tem uma imagem, né, de qualidade, a sua marca confiável no mercado, um potencial, um pessoal, né, muito eficiente, boas instalações, serviços de entrega, boas relações com a comunidade, acesso e localização, né, são todos questões potenciais aí dessa empresa, então são fortalezas, né? E tudo que vocês estão percebendo aqui são coisas que dependem mesmo do gestor, são decisões que ele tomou e isso está impactando de forma positiva aqui para a sua empresa. Por outro lado, nós temos aqui a análise das fraquezas,
As fraquezas se deu nesse cenário um layout desatualizado, né? Uma empresa onde ela não adequou essa questão de fluxo de cliente, então é uma questão muito voltada para o estoque atrás do balcão, então isso inibe bastante a venda por impulso. Nós temos também um atendimento pouco versátil, né? Então, realmente as pessoas não têm uma formação de vendas verdadeira, elas acabam comprometendo, às vezes, em entregar somente aquilo que o cliente quer. Um grande capital imobilizado e estoque, né? A gente percebe essas revendas que tem muita mercadoria, tem muito material estocado, isso é um problema, né? É dinheiro que está parado. E uma relação que se percebeu dessa revenda específica aqui foi a falta de gestão estratégica por parte dos seus sócios, onde eles, né, não adotavam ferramentas de tecnologia, de informação, e isso dificultava bastante a gestão dessa empresa. Por outro lado, a gente tem no ambiente externo lá a relação das oportunidades, né, o mercado então oferecendo condições favoráveis aqui. Então nós temos aí nesse cenário um avanço na produção de alimentos, né? Então isso é favorável para uma revenda agrícola estar aberta. Uma região extremamente vocacionada para a área agropecuária, então não é uma empresa que vai precisar de muito esforço para poder atrair cliente, ela vai simplesmente, a existência dela vai gerar visita, né, de um público potencial, porque está numa região, né, de muita vocação para o agronegócio. E uma outra relação que nós identificamos como oportunidades foi o incentivo ao crédito rural, onde os produtores eles têm acesso a um dinheiro barato, né, e que pode ser disponibilizado aí e investido aí dentro dessa revenda por meio da compra de produtos. Ainda no ambiente externo, né, de forma desfavorável, a gente identificou ali as ameaças, que foi um aumento significativo no número de concorrentes. A economia, né, em crise, a economia interna e globalizada agora também em crise, um alto índice de inadimplência, principalmente quando não utilizado contratos ou níveis de garantia, e um outro fator de ameaça também é a dependência dos fatores externos, né, principalmente em relação ao clima, né, em relação a fatores econômicos, a fatores políticos, e isso interfere drasticamente aqui dentro da nossa gestão, né, dessa revenda agrícola. Então a gente tem aqui, né, a construção da matriz SWOT aqui de uma revenda, né, no exemplo, somente para poder fixar aqui o conteúdo com vocês. Bom, então dentro desse modelo de análise SWOT, nós vamos também traçar estratégias, né? Não somente levantar pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças, mas nós vamos relacionar, né, esses pontos fortes e fraquezas, né, o ambiente interno, e relacionar isso com as oportunidades e ameaças, né, relacionar aí o ambiente interno com o ambiente externo. O que nós temos aqui então? Primeiro fator, a gente tem uma análise estratégica, identificando qual é a capacidade de ação ofensiva dessa empresa. Essa capacidade de ação ofensiva se dá quando uma oportunidade encontrada no mercado, né, ela casa de forma muito simples, né, muito clara aí com os pontos fortes da empresa, ou algum ponto forte específico, né? E isso ajuda a tirar um proveito de uma situação. Então é o que eu costumo brincar muito com vocês, né? O cavalo que passa arriado, e a gente só consegue realmente montar esse cavalo se eu estiver preparado para, né, para poder aproveitar essa oportunidade. Não adianta a oportunidade aparecer se o nosso ambiente interno não é favorável, né, para aproveitar essa oportunidade. Bom, outra relação que pode ser feita é a relação de capacidade de ação defensiva. Nesse caso aqui nós estamos avaliando as ameaças de mercado, mas comparando com as fortalezas da empresa. Então, olha só, não adianta eu ter um ambiente interno muito bem organizado, eu ter uma relação muito forte dentro da minha empresa, tudo muito organizado, mas o mercado mostra que não é favorável o momento para que, né, se pratique alguma expansão. Então, o que se recomenda com essa estratégia? Se defender, né? Mantenha seus pontos fortes, ok? Né? Talvez não é legal medir forças com o mercado, porque às vezes essas ameaças podem te levar aí a problemas estratégicos. Outra análise que pode ser feita é a relação da debilidade. O que é isso? É quando você identifica as oportunidades que o mercado te oferece, mas a sua empresa não aproveita porque ela
tem dentro desse cenário para aproveitar oportunidades, ela não aproveita porque ela tem pontos fracos, né? Ela tem fragilidades. É aquela história, né? Tá aqui o mercado te dando, né, condições, te dando chances, mas por incompetência interna a nossa empresa não vai, né, aproveitar essa oportunidade e isso gera uma relação de debilidade. E nós temos também, por último, a análise estratégica de vulnerabilidades, que é quando a gente faz a relação das ameaças, né, a relação negativa do ambiente externo com os nossos pontos fracos, né, com a relação negativa do ambiente interno. Então aqui mostra realmente o nosso calcanhar de Aquiles, né, onde está a nossa vulnerabilidade, ok, moçada? Então a gente tem aqui a relação, né, de análise estratégica dentro do nosso ambiente SWOT, né, dentro da nossa ferramenta, né, de a matriz de análise de ambiente interno e externo. Bom, outra relação, né, para se desenvolver estudo de tendências é o desenvolvimento, então, de cenários. Cenários, então, são configurações de um sistema ou de uma situação que nós, enquanto gestores, desejamos conhecer, né, por dentro de um período de tempo. Então nós vamos identificar cenários aí ou tendências futuras, né, que podem ocorrer e que a gente pode aproveitar essas oportunidades ou nos defender de ameaças. Isso aqui está muito relacionado à análise do ambiente externo. Então um exemplo aqui para dar para vocês. Imaginem que no ano de 2021 nós identificamos que o número de brasileiros acima de 60 anos ele poderá ser maior do que a relação de cidadãos com menos de 20 anos. Então lá, uma análise de cenário. Qual que é o impacto que isso tem para a nossa empresa? Qual que é o impacto que isso tem para a produção, para o agronegócio, para a revenda agrícola, que a gente estava fazendo análise? Qual que é a tendência de queda, da queda de natalidade que afetará os nossos setores de produção? Será que isso vai gerar ameaças, isso vai gerar oportunidades? Com a população mais idosa, quais setores serão mais beneficiados? Quais oportunidades isso pode gerar para a nossa empresa, para nós enquanto gestores aqui traçarmos para o futuro? Ou quais ameaças isso pode gerar, tendo talvez a necessidade de reinventar até o negócio? Existe algum ramo específico, da empresa que será atingido, em relação à mudança do perfil demográfico da nossa clientela? Então, são tendências, exemplos aqui que a gente pode verificar a construção de cenários. Então, a elaboração de cenários, eu recomendo que vocês trabalhem em elos bem coerentes de hipótese, tá? Nada de chute, nada de sonho também. O objetivo, na verdade, é preparar a nossa empresa, com cunho estratégico para mudanças, de cenários em determinado período de tempo. Eu gosto de trabalhar em cenários com 3 tipos de tendência. Eu mostro cenários de tendências otimistas, tudo que pode ocorrer de mais legal possível, de mais no ótimo. Aquilo que seria um cenário conservador, um cenário intermediário, e também é interessante a gente traçar um cenário pessimista para verificar aqui, como que os nossos negócios se comportariam, em condições adversas aí de mercado. Bom, então a gente está aqui, voltando lá ao nosso ambiente de marketing, analisando aqui cenários para um ambiente geral, quando a gente vai avaliar a nossa peste legal, o ambiente político, econômico, sociocultural, tecnológico, e legal, e o nosso cenário aqui de ambiente operacional, onde está inserida a nossa empresa, essa organização, onde a gente tem aquele cenário, a gente tem alguma influência, a gente exerce talvez alguma tendência, mas a gente não tem controle ainda, que são os fornecedores, o concorrente, o cliente, o ambiente de recursos humanos e até um ambiente internacional. E aí dentro da nossa empresa ali está os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos.
Bom, para que servem os cenários, então? Os cenários eles servem para a gente unificar, então, as visões de futuro, né, de quem toma a decisão da empresa, para tornar essas decisões, então, mais precisas, né, em relação às ideias iniciais que se basearam, então, as decisões, né, desses indivíduos, né, dos estrategistas. Isso também serve para configurar evoluções prováveis de mercado, né, em relação à construção de aumento ou diminuição de demanda e a relação do nosso ambiente competitivo, né, a relação com os nossos concorrentes. E os cenários ainda, eles proporcionam, né, eles favorecem aqui antecipar oportunidades e ameaças aí para o nosso ambiente de trabalho. E a construção de cenários se dá basicamente, né, feita com o uso da ferramenta da análise SWOT, né, a gente consegue construir cenários usando essa ferramenta, né, identificando as nossas relações internas e analisando elas junto com as relações externas, né? É interessante também destacar que a construção de cenários ela é uma provisão de futuro, tá? Ela é baseada em fatos e dados, então não tem aqui mãe de nada, não tem nada relacionado aqui com astrologia, né? Não é nada baseada na sorte, isso não é chute, né? E essas ações, enquanto propostas, né, e derivadas de estratégias, elas devem ser reais, elas devem ser factíveis de serem implementadas, né? Isso tem que ser possível de ser executado e possível de ser encontrado um resultado final. Então não vale sonhar aqui, não vale imaginar aquilo que seria o ideal para a minha cabeça, mas que não é o ideal para o meu negócio, né, atualmente. Ok, moçada? Isso aqui, então, dentro da análise e construção de cenários. Então a gente tem um esqueminha aqui, né, para a gente só ilustrar a construção de cenário para a nossa empresa aqui, dentro do ambiente geral, estamos avaliando lá, né, a nossa peste legal aqui, o ambiente político, econômico, tecnológico, sociocultural e legal. Vamos avaliar dentro desse cenário quais são as oportunidades e ameaças que nós identificamos para todos esses segmentos. Vamos elaborar estratégias e vamos implementar um plano de ação aqui, né, para todos esses modelos aqui de cenários para um ambiente geral. Trabalhando isso mais próximo da empresa, nós temos aqui o cenário de ambiente organizacional, onde a gente está avaliando aqui, nesse caso, os nossos fornecedores, a concorrência, o cenário, né, de recursos humanos, o nosso cliente, o mercado internacional. Vamos traçar também aqui análises de oportunidades e ameaças, né? Vamos elaborar as nossas estratégias e elaborar aqui depois definir as estratégias e elaborar um plano de ação baseado no que a gente tem no ambiente interno, né? Com as nossas fortalezas e com as nossas fraquezas. Bom, então desenvolver o cenário, né? O estudo de cenário, ele não busca acertar o que vai acontecer no futuro, mas o objetivo é tentar entender, né, qual é o caminho que está se tomando, quais são as tendências, e a gente identificando quais são essas tendências, é legal que você, enquanto gestor do agronegócio, acompanhe isso de perto, né, sendo um requisito aí primordial para você, enquanto estrategista de uma organização que quer crescer e se diferenciar no mercado tão competitivo, né, quanto é esse mercado aí de venda de produtos de valor agregado. Ok, pessoal? Bom, vamos trabalhar aqui alguns exemplos, então, de questões onde a gente pode identificar as tendências e cenários aqui, onde eu fracionei aqui no ambiente econômico, por exemplo. Então, olha lá, quais são as tendências, então, relativas à expansão do PIB e o crescimento da economia? Como é que é a tendência, então, para os próximos 5 anos para a inflação no Brasil? A gente está no momento aqui de crescimento ou no momento de recessão, né, para os próximos 5 anos? Quais são as tendências, então, de relação à política de crédito e a de juro dentro do país? Né? Então, a gente vai analisar também toda a relação política, sociocultural, né, tecnológica, legal, para poder identificar aqui essas tendências econômicas. Quais são também as tendências em relação à taxa de câmbio, né? A exportação, importação, quanto que isso impacta, né, na nossa empresa e também para os nossos clientes. Então, é um monitoramento que você, enquanto gestor do agronegócio, também deve fazer.
E uma outra análise também, né, quais são as tendências em relação à taxa de desemprego, à oferta de mão de obra, né, ou a demanda até por mão de obra, a capacitação de pessoal. Então são tendências aqui e análises que vocês deveriam fazer, né, a gente fazendo um recorte só aqui no aspecto econômico. Outra relação também que eu trouxe para vocês são a relação aqui para a gente analisar tendências, né, cenários para os próximos 5 anos no aspecto aqui da tecnologia. Então, uma questão também de muita mudança, né, dentro do nosso mercado. Então, como que isso vai ocorrer, né, dentro da nossa relação aqui para a parte de tecnologias operacionais, tecnologias da informação, como que isso vai impactar no nosso modelo de negócio? Como que o relacionamento com o consumidor e fornecedor vai impactar com o avanço de tecnologia? Será que vai seguir as mesmas tendências ou os avanços tecnológicos vão proporcionar mudanças nesse cenário de mercado? A gente tem percebido aí a evolução grande das startups, da relação da tecnologia da informação também para a parte de compra de mercadoria, para a prestação de serviço, para a construção aqui de ambientes virtuais de compra, e quais são as transformações que vão ocorrer na organização em relação também aos processos de trabalho, a tendência a um trabalho mais presencial, a tendência de trabalho mais fora dos escritórios, fora da empresa em si, trabalho em casa, home office, Então, dentro da tecnologia, quais são as tendências que nós vamos verificar aqui por meio do ambiente tecnológico. Então aqui eu fiz uma análise com 2 espectros com vocês aqui, para vocês entenderem como que você pode construir tendências e a gente pensar a evolução disso aqui ao longo aqui de 5 anos, que é um período curto de tempo, e a gente verificar se os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos, como é que eles estão aqui dentro desse cenário, como é que os nossos pontos fortes serão suficientes, será que as nossas fragilidades, qual é o risco que nós estamos correndo aqui em não eliminá-las, ou transformá-las em pontos fortes. Ok, pessoal? Beleza, Então, nós vamos encerrando aqui mais um encontro. Lembre-se de executar a atividade que será colocada lá no ambiente virtual de aprendizado para vocês, para nós fixarmos esse conteúdo e nós vamos em breve corrigir com vocês essa atividade aqui, tá? Para realmente não para dirimir qualquer dúvida que possa ter surgido aqui com esse conteúdo. Tá bom, pessoal? Então me encontro à disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas. Agradeço a companhia de vocês, muito obrigado e até a próxima!